Seja muito bem-vindo ao Multiplix Eleições 2024. Após entrevistar os candidatos a prefeito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, a Multiplix abre o mesmo espaço para todos os candidatos a vice-prefeito. Esta série de entrevistas é para que os candidatos a vice-prefeito tenham a oportunidade de apresentar seu perfil político e suas propostas para a cidade. O candidato terá 2 minutos para a apresentação, 3 minutos para responder a cada pergunta e mais 2 minutos para as suas considerações finais. As respostas serão cronometradas, garantindo a todos o mesmo tempo. Lembrando que o tempo que não for utilizado em uma resposta não poderá ser acumulado para a próxima. As regras desta entrevista foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Neste programa, converso com Alexandre Cruz, candidato a vice-prefeito de Nova Friburgo pelo Partido Cidadania, que representa a coligação Um Novo Tempo para Nova Friburgo, ao lado do candidato a prefeito, o Anderson Nogueira, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Alexandre, seja bem-vindo ao estúdio da Multiplix e obrigado pela presença do candidato. O senhor tem 2 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado, Prazer estar aqui com você. Cumprimentando você, eu cumprimento todos da equipe. Uma alegria muito grande. Eu me chamo Alexandre Cruz, estou na vida pública há 32 anos, Deixei a vida pública e deixei a vida religiosa em 1992, quando era seminarista por 9 anos, ia ser padre, e entrei para a vida pública. Estou na cidade nesse tempo aí e ocupei vários cargos políticos, Sou casado com a advogada Cíntia, tenho 4 filhos, um neto, filho de seu Pedro e dona Lourdes, 2 irmãos mais novos que eu, sou o primeiro, sou o irmão mais velho, nasci ali no Pericê, na rua Lopes Marins, e depois seguimos para o Catacione, onde meus pais vivem até hoje. Aqui na cidade eu ocupei vários cargos políticos, tive 4 mandatos de vereador, fui 2 vezes presidente da Câmara e passei pela Secretaria de Obras. Fui secretário de Serviços Públicos do município por 6 vezes, onde peguei uma grande experiência, uma alegria muito grande, porque naquela ocasião ganhamos um prêmio muito importante como o melhor secretário de limpeza pública do Brasil, Então isso para nós foi muito gratificante, a gente tinha um trabalho muito grande com a cidade, com os trabalhadores. Depois, agora em 2020, eu fui candidato a prefeito, perdi a eleição e recebi 4 convites, um para ir para Portugal, um para ir para o Rio e um para Niterói, e por fim um para Macaé, que eu aceitei, convite de trabalho, onde entrei como secretário de Relações Institucionais e depois assumi a Secretaria de Saúde, onde fiquei por 2 anos e 3 meses. E retornei a um convite para que nós pudéssemos colocar o nome à disposição da cidade. Meu nome estava à disposição como candidato a prefeito, e logo em seguida, em conversas, a gente decidiu, aí junto com o Anderson, colocar o nosso nome, nos unir em favor de Nova Friburgo, para o bem da cidade, com a nossa experiência, com amor. Eu e Anderson somos apaixonados pela cidade. Daí se deu essa união em favor de Nova Friburgo. Então, candidato, agora vamos às perguntas, Por que o senhor decidiu se candidatar ao cargo de vice-prefeito de Nova Friburgo? Como eu falei anteriormente, eu vinha candidato a prefeito. Meu partido, nós tínhamos já conversado sobre isso, nós montamos a nominata de vereador, e aí a gente estava com essa proposição. No decorrer da campanha, vendo pesquisas, ouvindo a população na rua, a gente viu que eu e o Anderson tínhamos assim, muitas ideias em comuns em favor da cidade. Primeiro que são 2 apaixonados por Nova Friburgo. O Anderson é uma pessoa muito competente, um cara capacitado, inteligente e tem as mesmas características que eu. Ele é uma pessoa humilde, veio de baixo, assim como eu. E quando a gente começou a conversar os partidos, a gente viu, como diz no vocabulário político, que dava liga, E essa liga seria importante para Nova Friburgo. Por isso que naquele momento, um ato até de humildade, Porque todos sabiam que eu vinha candidato a prefeito. Inclusive o meu partido, a minha família. Tanto é que os primeiros que eu chamei para conversar foram meus pais e minha esposa, dizendo, olha, eu vou retirar o meu nome e a gente vai fazer uma dobradinha com o Anderson Nogueira. Eu acho essa dobradinha importante agora para Nova Friburgo. Ele foi o 2º colocado nas últimas eleições. Eu fiquei em 4º, empatado tecnicamente com o 3º colocado. Então a gente viu que ali a gente podia mudar a história dessa cidade. Trazer para cá uma política de verdade, uma administração com planejamento, com entendimento, com respeito. Nós tivemos a oportunidade de ser vereadores juntos.
Isso facilitava muito, porque já houve um convívio político, ele me conhece, eu o conheço, então isso facilitou em muito essa união, né? E aí a gente começou esse trabalho, depois levamos isso ao partido, eu fui sabatinado, né, pelos presidentes de partido, uma coisa muito democrática, para que a gente pudesse aí colocar o nosso nome à disposição como vice. E isso se deu, logo depois o meu nome foi aprovado, eu também levei o caso, a situação aos meus candidatos, né, do Cidadania, nós hoje estamos com chapa completa, com 22 candidatos, a quem eu quero agradecer muito o trabalho que eles estão fazendo, um trabalho de formiguinha, que é isso que é a boa política. E meus pais, minha esposa, né, uma guerreira, meus pais me acompanham há muitos anos, então, para mim, ter o apoio da minha família foi fundamental naquele momento. Era um momento perplexo para mim, né, um momento de uma decisão difícil, mas que foi feito com muita lisura, mas, acima de tudo, com o coração aberto, porque nós chegamos à conclusão que Nova Friburgo precisava dos dois juntos para que a gente pudesse mudar a história da cidade e, mais ainda, melhorar a vida das pessoas. Esse foi o resultado que se deu para que eu pudesse aceitar o convite de ver vice com toda humildade. Até porque o vice tem que ser uma pessoa muito coerente, uma pessoa que ande firme com o prefeito, né? E eu sempre disse isso para o Anderson, você vai poder dormir o sono do justo, porque eu vou ser aquele vice, claro que vou trabalhar, que vou estar firme com ele, mas acompanhando tudo que acontece na cidade com lealdade. E quais são as suas qualificações, né, e experiências para exercer o cargo de vice-prefeito? Olha, a cidade, com muita humildade, eu digo para você, já me conhece. Eu tenho 32 anos de vida pública prestado a esse município. Eu optei em ser servidor público. Eu optei na minha vida a seguir aquilo que eu desejava como se eu fosse padre, né, servir as pessoas. E a política, quem ama a política de verdade, sabe o poder que a política tem de transformar a vida das pessoas, entende o que eu estou falando, né? Eu me capacitei ao longo dos anos. Eu me preparei muito para ser candidato a prefeito em 2020. A população entendeu de outra forma e eu respeito, mas agora também. Só que nós achamos que nesse momento, até por uma questão técnica de conjuntura atual, era importante eu ceder nesse momento e vim candidato a vice. E eu aceitei. O meu currículo diz por si. Eu, graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei uma história. Porque eu aprendi com o Heródoto Ben de Mello que quando se faz, tem que se fazer bem feito para fazer uma vez só. Isso eu aprendi garoto, quando assumi o departamento de bairros em 1994, com apenas 23 anos. De lá para cá eu não parei. Por onde nós passamos, primeiro a gente tem o diálogo com os funcionários. Isso é muito importante. A gente cuida de quem vai cuidar das pessoas. Se não houver esse diálogo, né, se não tiver o apoio daqueles que fazem parte da equipe, esquece, nada vai funcionar. O planejamento. Eu aprendi na minha vida a planejar. Eu chego a ser enjoado em casa com as coisas, de querer ter as coisas no lugar certinho, de poder ajudar. E isso na vida pública não é diferente. Você tem que ser firme, tem que ter rédea quando tem que puxar a rédea, tem que acontecer, porque a prefeitura não é brincadeira. Não é? Eu assumi uma secretaria com 7 mil funcionários, uma secretaria com 1,3 bilhões. Imagina se deixa correr frouxo. Mas havia o diálogo, havia a compreensão de que as pessoas que estão ali são pai de família, são pessoas normais que vão trabalhar, que dedicam a sua vida. E os cargos que eu ocupei. O ex-prefeito à época me deu aí em 2015 um desafio de botar a usina para funcionar em 60 dias. Eu coloquei em 45. Secretário de Serviço Público, nós sempre tivemos uma linha de manter a cidade limpa, organizada, juntamente com os trabalhadores. Depois, como secretário, como eu falei, de obra, como vereador, como presidente da Câmara, nós fizemos um trabalho excelente na Câmara, reduzimos gastos, melhoramos a qualidade de vida do servidor, fizemos vários projetos voltados para a população, tanto é que fui reeleito por unanimidade, né? Eu digo sempre que a unanimidade é burra, mas eu fui reeleito por unanimidade. Então isso é muito gratificante. E o trabalho agora, desafio maior, que foi assumir a Secretaria de Saúde de Macaé, que tem 7 mil funcionários. Isso é uma prefeitura de Nova Friburgo, com um orçamento maior do que Nova Friburgo. E isso nos credencia. Eu tenho certeza que a população pode acreditar que o nosso trabalho é um trabalho sério, voltado realmente para o cidadão, com amor, com respeito, com determinação, com carinho, mas acima de tudo com lisura, né, e compromisso com a sociedade. Bem, em entrevista, né, ao portal Multiplix e à TV Multiplix, os candidatos a prefeito destacaram os principais desafios de Nova Friburgo. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que a cidade enfrenta hoje? Sem dúvida nenhuma, a saúde.
Se a senhora andar pelos bairros da cidade, pela cidade de um modo geral, vai ver a reclamação contínua da população, e com razão, né? Sem falar na zeladoria, que eu chamo de zeladoria, porque é uma forma da população entender que é a limpeza da cidade, né? A manutenção, buracos, energia. A gente tem aí ruas sem iluminação, ruas esburacadas, ruas com mato alto, ruas que não passam por um serviço de manutenção há mais de meses. Então isso é muito complicado, mas sem dúvida nenhuma a saúde e o transporte, né, a gente vê aí como principais metas que nós temos que assumir assim que nós, se Deus quiser, eu e o Anderson assumimos a prefeitura de Nova Friburgo, porque a população está cansada disso. Dizer que a saúde não tem jeito é mentira, sabe? Tem que se ter planejamento. Tem que se ter uma equipe técnica que trabalhe diretamente com o secretário. O secretário tem que sair do seu gabinete, ir para as unidades, conhecer os colaboradores, né? Cobrar, mas ser afável também naquilo que acontece na vida de cada um desses funcionários, porque muitos não sabem. A nossa população está doente, mas os funcionários também estão. Então eu volto a dizer o que eu falei anteriormente. Nós temos que cuidar daqueles que vão cuidar das pessoas. Então a alta e média complexidade hoje, que é o que tange, né, a urgência e emergência, precisa de uma reformulação urgente. A atenção básica, que é que cuida, né, da saúde diária do cidadão. É o médico que atende no postinho, que a população chama de postinho, posto de saúde, de segunda a sexta-feira. Isso tem que ter uma reformulação urgentemente. Tem que aumentar o serviço. É inadmissível que as pessoas fiquem de madrugada ainda pegando fila. É inadmissível que a gente não tenha um sistema unificado dentro da saúde. Hoje, com os meios de comunicação e que a gente tem, sabe, de tecnologia, é inadmissível o cidadão ainda ter que ir lá pegar fila, pegar ficha, sabe, ficha ainda escrita no papel. Isso é inadmissível, isso é incompetência, isso é irresponsabilidade, é falta de amor, de respeito pela cidade e pela população. Nosso compromisso meu e do Anderson, nessa união, é criar a cidade da saúde, é mudar a vida de você, cidadão, é zelar pela sua saúde, mas principalmente valorizar a saúde da mulher, que hoje não tem, a saúde mental, que pós-pandemia está um caos, né? Melhorar a questão da saúde do idoso, né? Nós estamos envelhecendo, isso foi comprovado agora numa matéria importante em rede nacional semana passada, a saúde da criança e do adolescente. Então tudo isso está dentro do nosso plano de governo, nós vamos trabalhar junto para que a gente possa mudar a vida das pessoas. Mas eu ainda acredito que hoje o maior problema de Nova Friburgo, com a pergunta que a senhora me fez, é a saúde. E nós nos preparamos, nós vamos cuidar da sua saúde, nós vamos mudar a sua vida e vamos fazer que você tenha uma saúde digna para que você possa viver melhor, né, e ao lado da sua família, que é o que nos importa. Bem, e quais são então as suas propostas para enfrentar esses desafios? Bom, todos nós sabemos que o vice-prefeito é o colaborador, né, do prefeito. Não existe essa mais que um vice-prefeito, ele é uma figura decorativa. Não. E isso foi uma das questões às quais eu aceitei o convite de ser o vice do Anderson. Tivemos uma conversa muito longa. Obviamente, eu sei o meu papel de vice e vou cumpri-lo, a regra. Todos que me conhecem sabem que eu sou ritualista. Fui na Câmara, fui nos cargos por onde passei. A gente tem que ter o respeito do dever do cargo que se ocupa. Mas eu serei um grande colaborador pela experiência, né, que a vida me deu a oportunidade de ter, principalmente, volto a repetir, como secretário de saúde agora ultimamente. As pessoas dizem, o Alexandre largou, abandonou a cidade. Não, eu fui a trabalho. Prova mais uma vez a correção que meus pais me deram. Eu estou na política há 32 anos e vivo do salário que eu ganho. Se eu fosse um cara, né, que tivesse condições, eu ia viver 2, 4 anos até outra eleição chegar esperando. Não, eu fui trabalhar para sustento da família. Então, o meu apoio ao governo, né, ao nosso governo junto com o Anderson, é cuidar da cidade, né, é trazer ideias que nós aprendemos dentro do meu currículo ao longo desses 32 anos, principalmente, como eu disse, na área da saúde. Você vai ser o secretário de saúde? Não. Eu vou ser o vice-prefeito, que vou estar com ele, ajudando a governar, a administrar essa cidade. Né? Nós vamos trabalhar muito para que a gente tenha um secretário de saúde comprometido, né, que entenda da situação, mas que tenha o nosso apoio, pela experiência, como eu disse anteriormente, que nós assumimos e aprendemos lá embaixo. Nós pegamos muita experiência, isso fortaleceu muito o meu currículo. Então, o papel do vice nesse momento vai ser de suma importância. Um vice que comece e termine o governo. Um vice que vai ter a lealdade ao prefeito. Um prefeito que vai ter a lealdade ao vice-prefeito.
Nós vamos caminhar de mãos dadas, né, nos próximos 4 anos em favor dessa cidade. Nós vamos entender que ali não tem um melhor do que o outro. Nós vamos ganhar, se Deus quiser, uma eleição juntas para cuidar dessa cidade. Então a vaidade vai ficar de lado, o compromisso vai ser com a população. Isso é que nós temos conversado diariamente e eu estou muito feliz de poder caminhar com o Anderson por essas ideias que ele está passando, por estar me ouvindo, mas acima de tudo, pelo compromisso de fidelidade em favor da cidade. É muito triste quando um vice-prefeito e um prefeito não se entendem e acabam rompendo antes de terminar o pleito. Isso quem perde é a população. E nós não queremos isso. Então eu volto a repetir aqui que meu papel de vice será cumprido à risca, né, caso nós ganhamos a eleição junto ao prefeito Anderson Nogueira. Esse vai ser um compromisso assumido com a sociedade, olhando para você, eleitor, dentro dos seus olhos, com um compromisso de quem acredita, né, principalmente nessa cidade, ama essa cidade de verdade. E os dois amam a cidade de verdade. Essa é a nossa responsabilidade com você. Bem, candidato, agora nós vamos para um pequeno intervalo. E na volta continuaremos a entrevista com Alexandre Cruz, do Cidadania, candidato a vice-prefeito de Nova Friburgo, pela coligação Um Novo Tempo para Nova Friburgo. Até já! Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Nova Friburgo. Aqui com a gente, representando a coligação Um Novo Tempo para Nova Friburgo, Alexandre Cruz, do Partido Cidadania, que compõe a chapa com o candidato a prefeito, o Anderson Nogueira, do PDT. Candidato, qual modelo de gestão é mais adequado para a administração de Nova Friburgo e como o senhor pretende colaborar com o prefeito para implementar esse modelo? Bom, como eu falei anteriormente, eu e Anderson estamos muito conectados. Isso foi muito bom e vai ser muito bom para a cidade, né? Em questão de ideias, em questão de respeito e vaidade. Não se tem vaidade. Os dois sabem a responsabilidade de governar uma cidade como Nova Friburgo, que está vivendo um momento aí de fachada, está vivendo um momento de maquiagem, lamentavelmente. Nós aí, com todo respeito à população está vendo que a gente andando agora pelos bairros, a gente vê que tem vários bairros que estão no abandono total. Quando você recebe várias reclamações e várias denúncias da saúde do município, a gente vê que a realidade é outra. Então a responsabilidade minha, né, e do Anderson é muito grande. Então o modelo de gestão, primeiro é um modelo que se foi conversado durante esse último mês principalmente, né, adequando o nosso plano de governo. O plano de governo vai ser seguido à risca. Tanto eu quanto ele sabemos da responsabilidade que nos cabe. Eu, como vice, falei anteriormente, tenho o papel da fidelidade, do respeito, do trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de trabalho. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu já engraxava sapato na Praça Getúlio Vargas para ajudar no sustento em casa. Depois trabalhei muito tempo como ajudante de garçom do meu pai. Eu venho de uma família pobre, uma família humilde. Sei o que é isso, sei o que é mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, como eu falei anteriormente, através da política. Então vai ser um governo voltado para o planejamento, principalmente, volto a repetir o que eu falei lá atrás, no início, sem planejamento não se tem gestão com resultados, com cobrança, com reuniões constantes. A gente sabe que o Anderson é disso, né? O prefeito Anderson eleito vai fazer reuniões semanais com o secretariado para que haja cobrança, para que haja resultados, para que haja prestação de contas de cada secretaria. Então, isso para nós é de suma importância porque nós vamos estar acompanhando de fato o que acontece no município, né? Não só através das secretarias, dos colaboradores, seja do primeiro escalão, do segundo escalão, mas também saindo dos gabinetes para ir à rua, né? E eu tenho certeza que ele vai querer o vice-prefeito ao lado dele, né, para dar pitadas quando tiver que dar em favor da cidade. Nós já conversamos sobre isso. Eu sei perfeitamente que o prefeito será ele. Mas nós teremos aí, eu posso te dizer, 2 pessoas, 2 gestores, 2 apaixonados pela cidade, que têm hoje um compromisso de fazer uma gestão moderna, uma gestão com diálogo, uma gestão ouvindo os servidores. Eu estou insistindo muito nos servidores, porque sem eles nós não fazemos nada. Então nós vamos trabalhar em função disso e ouvir a população. Gabinete aberto para te ouvir, para estar ali atento, não só pelas redes sociais, olho no olho, como se deve fazer, né? Sem mentira, sem fake news, falando sempre a verdade. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Será um governo realmente voltado para reconstruir Nova Friburgo de tudo que ela tem passado nesses últimos anos.
Bem, agora falando sobre propostas, como o senhor vai atuar para garantir que as suas propostas sejam colocadas em prática? Bom, o diálogo com o nosso candidato a prefeito já começou quando apertamos a mão, né? Então nós falamos aí o que poderia ser de prós e contras e vimos que tem mais prós. Então isso já é um caminho importante. Eu volto a repetir que eu sei bem o meu papel de vice-prefeito, mas um vice-prefeito atuante com uma experiência muito grande na gestão pública, e eu tenho muito orgulho disso, porque, como eu já falei, eu optei por ser servidor. E servidor, né, que assim como você que fez um concurso público, eu passo pelo crivo da população nas urnas de 4 em 4 anos. Então isso a população nos garante porque conhece, né, cada candidato que sentar por aqui vai ter que falar para você a verdade do que ele pensa, do que ele já conhece, do que ele já fez e do que pretende fazer. Então nós vamos caminhar nessa linha que eu tenho falado: lealdade, respeito, união, fé, tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que faz com que um político não seja melhor do que o outro, mas seja diferente. Essa vai ser a nossa gestão. Essa vai ser a gestão do Anderson Nogueira e do Alexandre Cruz. Uma gestão voltada realmente para mudar a vida das pessoas. Uma gestão voltada para o diálogo permanente com o empresariado, né, com a população de modo geral, com os clubes de serviço. A sociedade civil organizada vai ser muito importante para esse governo. Eu e Anderson já somos disso no dia a dia. Ele mais ainda porque é comunicador, uma pessoa que já está acostumada através do rádio, da TV. Eu no meu dia a dia, na rua, com o povo, no trabalho. Então o prefeito, com o que precisar de mim, ele vai ter um parceiro do lado que vai poder estar ajudando ele, não só nas ideias, mas também no trabalho diário, na labuta diário da prefeitura, que a gente sabe que é muito. A gente não vai ter aquele horáriozinho de chegar na prefeitura ali 8 horas da manhã e sair 5. Não. Já falei com o Anderson, é um grande trabalho que nos espera, é uma grande responsabilidade que nos espera. Nós temos que dar uma sacudida nessa cidade, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar por você, cidadão friburguense, e vamos mostrar, volto a repetir, por isso que eu tenho falado muito na palavra respeito, porque quando há respeito não há mentira. Nós não podemos querer ter o poder pelo poder, sabe? Um líder que não tem amor no coração, que não serve com bondade, que não serve com diálogo, se torna um tirano. E Nova Friburgo não precisa de tiranos. Nova Friburgo está além disso. As nossas belas montanhas, as nossas belas paisagens, tudo isso que Deus nos deu de melhor, o nosso povo ordeiro, trabalhador, que mostrou em 2011 a sua grandeza, quando depois daquela tragédia deu a volta por cima. Então nós somos assim, como fênix, ressurgimos das cinzas, né, e damos grandes voos. Uma população, como eu disse, trabalhadora, uma população humilde, que tem um empresariado que se refaz, que se cria todo dia. A gente vai trabalhar com vocês, de mãos dadas, de verdade e com o coração aberto. Candidato, caso ocorram divergências de opiniões com o prefeito, como o senhor garantirá a continuidade de uma gestão colaborativa? Olha, meus cabelos brancos não serviram só para mostrar que eu envelheci durante esses anos. Eu amadureci. A gente amadurece com o tempo. Amadurece pelos cargos que a gente ocupa, amadurece com a idade, amadurece com o tempo, com aquilo que a gente vai pegando de melhor. A gente tem que ser reciclado como é hoje. A tecnologia bate à nossa porta, a cada momento mudando. Eu me lembro que a primeira vez que eu assumi um cargo público, eu usava um celular que era um tijolão, lembra do tijolão? Meio metro de... Hoje é um aparelhinho desse tamanho, que cabe tudo ali na palma da mão. O ser humano também tem que mudar. Obviamente, a gente vai tentar de tudo, até porque o que é combinado, né, o que é tratado não sai caro. A gente aprende isso quando criança. A política, ela tem uma grande frase antiga de Ulisses Guimarães, que dizia que a política aceita a traição, mas não aceita o traidor. Uma marca que eu carrego dentro de mim é de não ser traidor. Nunca levei isso dos mandatos que eu passei. Sempre foi através da firmeza, do diálogo. A prova de que o presidente da Câmara foi isso. Eu consegui colocar oposição e situação na mesa diretora comigo. Num gesto de humildade, de comprometimento. Não daquela questão, é por política. Não, é por amor à cidade. A gente tem que ouvir as divergências dos demais. Mas nós, entre eu e Anderson, que somos seres humanos, podemos errar, vai ter o compromisso daquilo que nós assumimos quando apertamos a mão e quando juntos discutimos o plano de governo. O plano de governo está pronto. Pode ter entre um acontecimento e outro que possa surgir na prefeitura. A prefeitura tem uma caixa muito dinâmica, as coisas vão surgindo. Mas o material principal está pronto ali, é seguir aquela cartilha.
O que vier de novo, nós vamos discutir como duas pessoas civilizadas, duas pessoas que assumiram um compromisso. É como você tem aí, você se casa com alguém e tem filhos, né? Você vai seguir orientando seus filhos no que é de melhor. Claro que um pode divergir do outro na questão da educação. Nós vamos fazer dessa forma. Vamos caminhar olhando um nos olhos do outro, acreditando que através, volto a repetir, do respeito dessa união que nós assumimos perante a sociedade, a gente possa mudar a vida deles. Se for diferente, não tem por que a gente colocar os nossos nomes. Não tem por que a gente querer deixar a família de lado, porque você se dedica ao tempo à população. Né, uma campanha como a gente faz agora, que você está em todos os lugares conversando com as pessoas, eu tenho certeza que eu e o Anderson nos preparamos para cuidar dessa cidade, para cuidar de você, cidadão. A gente se preparou com a ajuda de Deus, com o coração puro, olhando nos seus olhos, com verdade, com trabalho, com fé, a gente vai mudar essa cidade, mas nós precisamos de vocês. Precisamos dessa confiança. Nós não podemos repetir o erro de 2020. Diga de passagem, 2020 foram 16 candidatos, hoje são apenas 5. Está na sua mão escolher aquele que vai mexer com a sua autoestima, que vai levantar a autoestima da população, que muitas das vezes não acredita mais em política por tudo que tem acontecido. Nós não vamos estar aqui para falar mentira, vamos falar a verdade. Bem, o senhor se sente preparado para substituir ou suceder o prefeito, caso seja necessário? Eu desejo que isso não aconteça, de coração. Todas as vezes que Nova Friburgo passou por isso foi um caos. Não só Nova Friburgo, por onde acontece isso é um caos. Nós sabemos que se tem o vice por isso é constitucional. Mas eu desejo muita saúde ao Anderson para que ele termine, né, o mandato, porque eu possa estar junto com ele terminando o mandato, mas obviamente, se houver no meio do caminho alguma necessidade, né, que seja até por viagem internacional, para trazer coisas para Nova Friburgo, que seja dessa forma, eu estou preparado sim, com lealdade, com trabalho, olhando nos olhos dele, ele vai me passar a chave, quando chegar a casa vai estar arrumada. Né? Esse é o nosso caminho que a gente tem para a cidade, um caminho de união. Nova Friburgo tem que parar com essa guerra que sempre existiu. Você, quando vai ser vice de alguém, você tem que saber o seu papel. Né? Você não pode estar além daquilo ali. Você tem que caminhar lado a lado, nem atrás nem à frente, ao lado daquele que você combinou, concordou de estar cuidando da cidade. São dois responsáveis pela cidade. Né? O prefeito tem essa responsabilidade e o vice também. Mas eu me sinto muito preparado, com toda a humildade, como eu disse anteriormente, pelo currículo hoje de 8 páginas que eu tenho, são um currículo de 8 páginas, não um currículozinho de 1 página não. As pessoas às vezes brincam, fazem isso, as fake news, essas bobagens, que isso é uma bobagem. Sabe, a gente tem que debater olho no olho, vamos para a televisão, vamos para a rádio, vamos convocar aí debate para a gente discutir essa cidade, quem está mais preparado, sem mimimi, sabe, sem essa coisinha de fake news, de bobaginha. A população não aguenta mais isso, a população está cansada, a saúde precisa melhorar, o transporte público precisa melhorar, o cidadão tem que ter saúde para estar em casa, junto da sua família, que é o que mais sagrado para ele, tem que chegar mais cedo em casa quando o transporte não funciona, porque é o prefeito, é o vice-prefeito que cobra da concessionária os resultados, né? Então a gente está preparado para isso, a gente se preparou, isso não é balela não. O que eu estou falando aqui para vocês através da tela, chegando dentro da sua casa, pedindo permissão para entrar dentro da sua casa, eu vou falar com você na rua, eu vou te encontrar na rua e você pode cobrar isso da gente. Nós queremos isso. Essa história de mimimi, de fake news, a gente tem que parar com isso. Isso é muito ruim para o processo eleitoral, é muito ruim para a cidade e a população quer verdade. A população quer alguém que tenha coração, que cuide de você, que assim como você, sinta as emoções, sabe, e possa fazer com que a sua vida mude. Nova Friburgo tem jeito sim, Nova Friburgo é apaixonante. Essa serra é uma das melhores terras para se viver. E eu volto a te dizer, tenha aí a confiança em Deus, tenha o amor no coração, nos procure, siga nossas redes sociais, que você vai ver que o projeto hoje, que o Anderson tem para Nova Friburgo, juntamente comigo, é o melhor que tem para a cidade. Bem, estamos caminhando para o encerramento desta entrevista. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, primeiro, mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. De vocês darem a oportunidade aos vice, né, de poderem falar, para mostrar a conexão que existe em cada vice junto com o seu candidato a prefeito. Isso é muito importante. Mas eu quero primeiramente também agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez colocar o meu nome à disposição da cidade que eu tanto amo. Agradecer a minha família, nas pessoas de papai, mamãe, meus irmãos, meus filhos e minha esposa, minha guerreira, minha companheira, que me ajuda em todos os momentos, né? E abre mão da vida para saber que eu sou uma pessoa pública. Agradecer ao povo de Nova Friburgo,
pela forma que sempre me recebeu, pelos mandatos que me concedeu, pela forma carinhosa que me respeita na rua e me recebe. Eu sempre digo que a unanimidade é burra. Você pode gostar de um e de outro. Eu gosto do Anderson, não gosto do Alexandre, ou vice-versa. Isso faz parte, do direito democrático. Mas nós nos juntamos em favor de você, cidadão friburguense. Nós queremos mudar a sua vida. Por isso eu quero que você reflita, que você faça uma reflexão, que você receba o nosso material. Acompanhe através das nossas redes sociais, redes oficiais, tudo aquilo que nós estamos apresentando para você, tudo aquilo que nós apresentamos para a cidade da saúde, para o transporte público, para o empresário, que vai fomentar a economia do município, para o turismo. O turismo é uma área tão importante. Todos esses temas, a mobilidade urbana, a educação. Você, mãe, que vai trabalhar hoje, não tem como deixar seu filho, porque é meio período, você tem que deixar com a avó, com o avô, e muda toda a sua estrutura familiar. Tudo isso está no nosso plano de governo. Nós vamos trabalhar para cuidar de cada cidadão como se deve. Então, eu quero agradecer a você. No dia 6 de outubro, pense com carinho. Na urna é você, Deus e sua consciência. Se você quer continuar com o que está aí, com esse governo que aí está, se você quer viver a mentira ou se você quer dar oportunidade a Friburgo de gente que vai realmente arregaçar as mangas e cuidar de Nova Friburgo como ela merece, Muito obrigado. Obrigada pela participação, candidato. E lembrando que as entrevistas serão exibidas na grade de programação da TV Multiplix uma vez por dia e em horários alternados. A ordem de veiculação do primeiro dia de exibição, que servirá de parâmetro para um rodízio nos dias subsequentes, será por ordem alfabética, critério que foi aceito por todos os candidatos. Assim, após a exibição inicial, a primeira entrevista apresentada será a última do dia seguinte e assim sucessivamente. Você acompanha outras informações sobre o período eleitoral no portal multiplix.com e na programação da TV Multiplix. A Multiplix acredita que as entrevistas com todos os candidatos a vice-prefeito ajudam você, eleitor, a escolher o melhor para Nova Friburgo. O seu voto é fundamental para a democracia. Obrigada pela audiência. É a Multiplix nas eleições municipais de 2024.